Olá, bom dia, meus amados, queridos. Graça e paz, Deus abençoe você. Estamos de volta com o nosso Porções Diárias da Palavra, a nossa série Provérbios. Hoje estarei lendo em Provérbios 24, versículo 3, onde nós encontramos a palavra do Senhor para nós dizendo o seguinte, de forma tão especial: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Na linguagem de hoje, nós encontramos o seguinte: com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se estabelece. Então, aqui está a palavra de Deus para nós, esse texto de forma tão especial, quando pode falar sobre a edificação da nossa casa, a edificação da nossa família, a construção do nosso lar. É muito mais do que as paredes, é muito mais do que a alvenaria, é muito mais do que o imóvel que nós estamos. Porque a grande verdade é que ele está falando sobre a questão que envolve o nosso casamento, né? O casamento que está sendo edificado no Senhor. Está falando sobre a criação dos filhos, que eles são também orientados, conduzidos, direcionados pelo Senhor e pela palavra do Senhor. Está falando de valores. Valores não se compra. Na verdade, cada um de nós temos os nossos valores e eles são nos passados pela nossa família. É a família que insere no contexto de vida de uma criança valores que permanecem durante a sua trajetória. E como é bom, não é? Uma casa, uma família, um lar em que os valores eles estão sustentados pela palavra de Deus, né? Que você pode então olhar para uma determinada família e perceber, mesmo que não tenha grande poder aquisitivo, mesmo que não tenha um imóvel grande, espaçoso, confortável, mesmo que não tenha aparentemente uma posição de status diante da sociedade, no sentido financeiro, econômico, de influência política, mas é uma família abençoada pelo Senhor. É uma família que vive com sabedoria, é uma família que vive com conhecimento, com inteligência, e tudo isso pautado pela palavra de Deus. Como é bom a gente poder olhar e perceber, né, que uma família ela se desenvolve pautada sobre princípios que estão contidos naquilo que Deus estabeleceu para uma família ser feliz, para uma família ser próspera, uma família ser abençoada. Quero dizer para você que muitas vezes nós olhamos pessoas ricas, pessoas que têm grandes imóveis, pessoas que têm aparentemente uma família muito bem estabelecida, mas com o passar do tempo se percebe que tudo aquilo era ilusão. Família sustentada sobre areia, colocou toda a sua expectativa de vida sobre areia e mesmo tendo a aparência de uma casa, né, como nós vemos a respeito do mito da grama mais verde, né, uma casa tão bonita, com tanto luxo e podendo apresentar e aparentar ser muito bem estabelecida, mas de repente se percebe que longe de Deus, afastado de Deus, sem os valores de Deus, princípios da palavra, aquela casa, então, ela deixa de existir. Quero dizer para você que existe uma diferença muito grande aqui estabelecida nesse texto, falando para nós sobre a edificação do lar, né? A construção de uma família sólida e feliz. Quando você pode perceber a família do servo de Deus, que tem não somente para um determinado tempo, mas ela tem uma descendência bendita, filhos, netos, e aí você segue toda uma descendência abençoada. Você pode perceber que aquela casa ela foi muito bem estabelecida sobre a rocha que é Cristo. E de repente você olha de outro lado, uma família mesmo próspera financeiramente diante da sociedade, com imóvel muito bem estabelecido e de forma que transmita essa realidade, mas de repente você percebe, passou uma geração e aquela família se desfaz. É o que diz a palavra de Deus. Ela mostra isso claramente. Você pode perceber, você vai ler na Escritura, dizendo que você olha para eles, eles já não estão mais, já não existem mais. Por quê? Porque justamente eles edificaram a casa sobre a areia. Então, querido, quero convidar você
para que você edifique a sua casa no Senhor, que você construa sobre os valores da palavra de Deus, que você tenha, de fato, uma casa, uma família muito feliz e muito abençoada. Assim, então, eu quero desejar as mais ricas bênçãos de Deus sobre você e toda a sua casa. Vamos orar? E nós vamos orar pela nossa família, a edificação da nossa casa no Senhor. Deus, nós somos gratos pelo dia de hoje. Obrigado, Deus, pela maneira como o Senhor cuida de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite, com todas as nossas limitações, falhas, erros, Deus, debilidades, o Senhor, Deus, nos dá a sabedoria, a inteligência e a condição, Deus, para estarmos desenvolvendo, Deus, a nossa casa, a nossa família, de acordo com a Tua vontade, Deus, e sustentado, Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Deus, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê todo o conhecimento necessário, Deus, para ser utilizado, Deus, no nosso casamento, para ser aplicado, Deus, em relação aos nossos filhos, Deus, para que seja transmitido aos nossos netos, a nossa descendência, Deus, para que todos sejam, de fato, Deus, uma descendência bendita do Senhor. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Abençoa os meus irmãos, abençoa o teu povo, Deus. Pedimos, ó Deus, assim no nome de Jesus. Amém. Grande abraço para você, querido. Deus te abençoe, né, que você tenha um dia de paz, né, e que você desfrute deste lar construído sobre a rocha que é Cristo. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.